Sim, professor, e os adversários, o PMDB mais especificamente, foi o grande perdedor, né? O senhor acredita que o Pedro Simão está no seu outono político, já está no final da sua... O PMDB, ele me lembra muito a República Velha, do ponto de vista partidário, né? Que eram partidos regionais, né? O PMDB, ele é um grande partido quebrado em 25 PMDBs diferentes, né? O PMDB do Rio Grande do Sul não é o PMDB do Maranhão, que tem o Sarney, que não é o PMDB do Jader e que não é o PMDB da Bahia, né? Mas me parece que em nível regional, as apostas que o PMDB fez são umas, e a gente sabe que quais foram, né? Fogaça, PDT. E nível nacional, o PMDB é outra. Tanto é que o vice da Dilma é o Michel Temer, né? Sim. Me parece uma tendência histórica do PMDB assim, se a Dilma ganhar, o PMDB está no governo. Se o Serra ganhar, o PMDB também está no governo, né? Mas o senhor não acha que o PMDB gaúcho pagou o preço porque tanto Simão como o próprio Rigoto, no dia da eleição, abriram voto para a Marina? Pois é, o PMDB, não sei se foi o PMDB que botou uma camisa de força no Fogaça ou vice-versa, na questão do discurso da neutralidade ativa. Eu, sinceramente, posso ter pouca experiência de vida, mas eu nunca vi algo desse, um conceito nesse sentido. Não deu certo, né? Tanto é que no momento que eles largam esse discurso, o próprio Lula se sente à vontade de vir para o Estado e, bom, meu candidato é esse, minha candidata é aquela, né? E isso, de alguma forma, perdeu muito voto, né? Porque o eleitor que vai votar no Serra, certamente ele quer votar no Fogaça, o Fogaça dizendo, eu vou apoiar o Serra. Ou o cara que vai votar na Dilma, quer que o Fogaça diga, bom, eu vou apoiar a Dilma. A questão da cultura política do Rio Grande do Sul, onde se toma posição independente do que pode acontecer ou não, me parece que o PMDB despolitizou a questão no sentido que ele quebra essa questão da eleição federal, né? Quer dizer, temos um vice-candidato na chapa de Dilma Rousseff e aqui não apoiamos ninguém, né? O próprio Pedro Simão se enredou no seu próprio discurso, né? Um mês antes das eleições, vamos apoiar a Dilma, né? Falou, pessoal, não sei o quê. Em seguida vota na Marina. Cheirou um oportunismo, né, que até mesmo se pagou com a candidatura do Rigoto. O Rigoto que certamente comporia a representação gaúcha no Senado com muita qualidade, né, me parece que a representação gaúcha seria muito qualificada no próximo mandato, se perdeu também por aí, né. Não sei até que ponto também esse discurso amarrou o Rigoto, ou o Rigoto amarrou o PMDB, mas eu sei que eu não digo que o Simão seja o outono político, mas que ele anda errando muito nos últimos tempos, anda apostando em fichas erradas, me parece que sim. Sim. Professora, o economista Carlos Lessa disse em uma entrevista à Carta Capital, 2 meses atrás, que o país está se desindustrializando. E, na sua avaliação, é correta essa afirmação, sendo que está sendo criado muitos empregos? Na verdade, a discussão sobre a desindustrialização brasileira, ela está muito voltada para alguns segmentos cujo momento de importar está muito mais, né, propício do que de produzir. Então, industrializar está vinculado, por exemplo, a investimento em bem de capital, máquina, prédio, equipamento. E hoje a gente tem uma realidade muito dúbia no Brasil, né? A dúbia no seguinte sentido: tu tens hoje classes econômicas ingressando no mercado de consumo, né? As classes mais baixas estão tendo acesso a consumir uma série de bens que até pouco tempo atrás não tinham. Mas, por outro lado, tu tem uma taxa de juros que privilegia a especulação e não a produção. Então, alguns mercados se mantêm em ritmo de industrialização, né? Continua se investindo, até porque tu exporta, né? Em alguns momentos isso tem se tornado bastante interessante. Mas em outros momentos tu fica avaliando até que ponto vale a pena comprar a máquina ou colocar o teu dinheiro numa aplicação, né, que daqui a pouco em termos de rentabilidade de curto prazo vai ser muito mais eficaz, digamos assim, do que produzir, vender, lançar no mercado, enfim. Sim. Então é um risco que se tem, né, nesse sentido, até em função de um novo cenário internacional em que a gente está tendo uma concorrência de produtos extremamente baratos vindo da China, né? Não estou nem entrando no mérito da qualidade, né, dos produtos, mas o mercado muitas vezes ele olha o quê? Preço, né? E vou te dar alguns exemplos, né? O governo brasileiro colocou uma tarifa sobre importação de calçado chinês, porque a gente estava perdendo competitividade nesse mercado, né? Agora o governo colocou
também uma limitação nos países de fronteira, né? Então, por exemplo, se tu viajares para a Argentina, Uruguai, tu pode trazer no máximo 12 garrafas de vinho, né? Porque as pessoas traziam, o preço era mais interessante, enfim. Então, o que acontece? Tu tem um risco, sim, da desindustrialização, mas porque, por um lado, tu tem um mercado concorrencial em nível internacional hoje, que é muito mais dinâmico, tu tens uma taxa de juros hoje elevadíssima, que privilegia o capital financeiro, e ele, de certa forma, também desestimula, né, a industrialização, no sentido de que ou tu tem capital financeiro próprio e tu decide, eu faço a aplicação financeira ou eu compro a máquina. Ou tu não tens esse capital, tu precisa buscar ele emprestado e ele fica caro, né? Porque mesmo que o governo tenha, através de BNDES ou qualquer outra, né, qualquer outro agente, algumas linhas de crédito com juros subsidiado, assim mesmo esse juro é elevado em função do cenário que o Brasil apresenta hoje. Mas isso já é antigo, professora. Desde o final da década de 90, eu ouço isso, que é mais vantajoso aplicar na bolsa do que produzir. Então, eu lhe pergunto, então, qual é a principal diferença no projeto da Dilma e do Serra, sendo que os dois pregam um aprofundamento nas políticas que estão... O que a gente está vendo, assim, da proposta deles, né, primeiro, elas são parecidas. Tá? Elas têm vieses diferentes, mas a proposta, na sua essência, é muito parecida. Então, por exemplo, manter o controle inflacionário, né? Manter o câmbio flutuante. Um câmbio flutuante ele é definido pela lei de demanda e oferta, né? Então, hoje o Brasil tem um excedente de dólares e é por isso que a nossa taxa de câmbio está caindo. E esse excedente de dólares ele é resultado, entre outras coisas, desse juro alto que atrai esse capital especulativo. Essa semana o governo dobrou o percentual de IOF para a entrada de capital estrangeiro em aplicações financeiras, com exceção da Bolsa de Valores, tá? Saiu de 2% para 4%. Qual é a ideia do governo com isso? Naquela negociação que eu comentei anteriormente, de tu pegar dinheiro emprestado num país que tem juro baixo e investir aqui, né, que tem um juro alto, esse percentual de imposto que tu vai ter que pagar nessa entrada, ele diminui a tua rentabilidade. Então, antes de tu trazer esse dinheiro para cá, tu vai pensar um pouco em função desse imposto. O impacto disso, né, nesses primeiros 2 dias, vamos dizer assim, ele foi quase insignificante, né? Talvez o mercado ainda esteja nos analisando, talvez esse percentual ainda não seja o suficiente para justificar a não vinda desse capital. Mas uma coisa assim que a gente percebe, né? No projeto da Dilma, economicamente falando, a gente tem um Estado mais presente, né? No caso, por exemplo, do Serra, se percebe a possibilidade de algumas privatizações calculadas, vamos dizer assim, né? Não é o privatizar por privatizar, é privatizar aquilo que efetivamente seja interessante privatizar. Mas, sem sombra de dúvidas, todos eles vão continuar trabalhando com a lógica da meta inflacionária, né? E essa meta inflacionária, que é não deixar a inflação ultrapassar, né, o percentual lá por volta de 4,5%, está associado a controle de demanda. O superávit primário. Também, né? Hoje, o governo brasileiro tem como meta 3,3% do PIB como superávit primário, né, que é a relação receita menos gastos do setor público. Agora, uma coisa que também se percebe é que na ideia, na proposição que o Serra tem, dentro dessa questão da gestão da máquina pública, a tendência é que ela seja um pouco mais enxuta.